vamos falar sobre a nossa leitura das memórias, memórias póstumas de Brás Cubas. Eu tenho aqui só um bocadinho, uma biografiazita do senhor Joaquim Maria Machado de Assis. O nosso Machado de Assis, que nasceu a 21 de junho de 1839, filho de uma mãe açoriana de São Miguel, lavadeira, e de um mulato brasileiro, que era pintor de paredes. Mas achei engraçado ser filho de uma lavadeira açoriana, uma senhora Maria Leopoldina Machado da Câmara, com um nome muito rico. Ele não estudou quase nada, a nível de nem universidade, mas mesmo na escola não estudou muito, mas depois ocupou vários cargos públicos e foi o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. Foi bastante importante no seu tempo. Tenho aqui só uma listinha das coisas que ele escreveu, para verem como o senhor trabalhava bastante. Escreveu 10 romances, 205 contos, 10 peças de teatro, 5 coletâneas de poemas e mais de 600 crónicas. O homem não parava. Casou com uma portuguesa também, a dona Carolina Augusta Xavier de Novaes. Isto parecem nomes dos maias, ou nomes de... Exatamente. Não é? que casou com ela, ela já tinha 30 e tal anos quando se casou. Ela foi para o Brasil para cuidar do irmão que estava doente e eles apaixonaram-se e viveram uma paixão de 35 anos até ela morrer aos 70 anos. Há muitas cartas entre eles e ele assinava sempre Machadinho. Não é tão giro? Eu achei isto tão giro. Bem, na obra eles dizem que querem muito classificar a obra de Machado de Assis. Eu sou sempre aquela pessoa que acho que quando os escritores escrevem, nunca ninguém está pensando em rótulos e se estão a fazer romantismo, realismo ou mais não sei o quê. Mas depois, quem vai estudar as obras é que tem que dar esses rótulos e colocá-los nas prateleirinhas. É como aquela coisa do Herman, não sei se vocês se lembram do Herman, que era levemente como quem chora por mim. Será chuva, será gente, fui ver, era o ovário. E a senhora dizia, esta introdução à sexualidade feminina, e ele dizia, não, era para ser o meu primo Otávio, mas eles enganaram-se na gráfica. Estás a perceber? Eu acho que às vezes é um bocadinho assim também com esses rótulos. Ele de certeza que não estaria a pensar nisso, mas introduziu o realismo na literatura brasileira, tornando-se por muitos considerado o maior escritor da literatura brasileira. Ele tem uma trilogia que são as 3 melhores obras que chamam a trilogia realista, que é da sua segunda fase literária, que compõem as memórias póstumas de Brás Cubas, que nós lemos, o Quincas Borba e o Dom Casmurro. E existe hoje, para lembrá-lo ainda, ele é muito lembrado, é ainda muito lido, mesmo no estrangeiro. Existe um dos maiores prémios de literatura brasileira, é o Prémio Machado de Assis. Vocês já tinham lido alguma coisa? Não, de Machado de Assis. Foi o primeiro. Eu já tinha lido. Que vergonha, mas eu também só li um. E fiquei com vontade de ler mais. Sim. Eu já tinha lido o Dom Casmurro. Dom Casmurro há uma coisa muito gira sobre o Dom Casmurro, é saber se o personagem foi infiel ou não à esposa. E se vocês depois tiverem curiosidade no que eu digo, isso podem ver que eu já tenho um vídeo no meu canal sobre o Dom Casmurro. Hoje vamos falar então das memórias póstumas de Brás Cubas. E Ana, pode ser, como és a menina, pode ser a primeira. Eu fiz os apontamentos. Força! Então, o que é que eu posso dizer?
Primeiro, gostaste? Eu gostei imenso e agradeço-te muito teres-nos desafiado, porque este é um livro que eu já tinha ouvido falar muito, não é? Até em canais de BookTube estrangeiros, e é daqueles livros que a gente pensa, qualquer dia leio, qualquer dia leio. Portanto, se não fosses tu agora, se calhar ainda demorava mais uns anos a... Eu tive em um ano que li, foi o primeiro ano do meu canal de BookTube, li muita literatura brasileira. E li, ou foi quando li o Dom Casmurro. Mas depois fiquei com este também, achei foi pelo nome, Memórias Póstumas de Brás Cubas, achei engraçado e pensei, olha, comprei logo a seguir, e pronto, lembrei-me agora, por causa do Rui também, que já tinha falado com ele, e tínhamos combinado que ficaria para outubro. Mas vá, continua. E nós com os nossos planos de leitura, não é? Eu já tenho planos de leitura até junho do próximo ano. Ai, meu Deus. E penso que quase quando toda a gente aqui achei logo espetacular foi aquela dedicatória. Sim, começa muito bem. Começamos logo a pensar, que livro é este? Que livro é este? Isto parece que não está a seguir nenhuma regra, não é? E depois partindo do princípio que as memórias são... Dedicatória, as pessoas não sabem, por isso deixa-me ler só a dedicatória. A dedicatória ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ele dedica este livro ao verme, e há muitos livros que têm na capa uma minhoca, um verme. O meu EPUB tem um verme. E eu fui tirar a fotografia ao cemitério. Muito bem. O nosso tem muitos caixõezinhos e o caixão dele é o caixão que está aqui aberto. Também é bonito. Tem muitos caixãozinhos. Por acaso eu gosto destas edições da Guerra e Paz. E acho interessante que, sendo ele já cadáver, não é? Estando já morto, já não tem nada a perder. Por isso, claro, embora seja narrador da primeira pessoa, é o narrador mais confiável do que os narradores habituais, porque este, quer dizer, sim, de morto já não passa, né? Já está. É o que eles chamam como é que era? A franqueza? A franqueza do moribundo, ou uma coisa assim. Provavelmente, né? Porque é um narrador defunto. Isto é a história do narrador que nos conta a morte, porque é que morreu, e conta-nos a vida toda. Dele. Começando estilo do velório e depois começa a volta atrás a vida dele, quando ele era criança, mau, não é? Mimado. Sim, ele nasceu em Colinheiro, ele nasceu Sim, ainda no tempo da escravatura no Brasil, não é? Sim. E ele não parece nada envergonhado nem aborrecido com isso, não é? Até porque ele castigava, tinha lá um escravo dele que ele massacrava o homem. Mas o escravo vinga-se. Sim, mas não era assim como a dona... Como se chamava aquele filme? A Escrava Isaura, não era assim desse tipo? Não era. Ele era mauzinho. Era miúdo, era mauzinho. Como um miúdo pode ser... como um miúdo pode ser mauzinho. E achei o livro muito irónico e muito sarcástico na forma como ele fala da vida dele. Porque é uma pessoa que falhou em tudo, não é? Talvez pela educação que teve. No campo da política também não se esforçou muito. No campo do amor era o que ia dando, não é? Parece que ele nunca se esforçou muito para nada, nem nunca se quis esforçar muito para nada. Mais coisas. Tem sempre grandes sonhos de grandiosidade, mas as coisas nunca desenvolvem de alguma forma, não é? Mesmo quando ele teve a oportunidade de fugir com a sua, vamos dizer assim, namorada, né? Para não estar a dar muitos spoilers, depois aquilo acaba por não darem nada, o outro toma conta dela. Pois claro, mas foi também porque ela é que não quis. Porque ele nessa coisa da fuga, ele estava desejoso, até porque... não era assim uma coisa tão grande como eles faziam. Como eles diziam. Eles diziam uma coisa, mas no fundo... Sim, e eu acho que também foi por ela já ter um filho. Exatamente. Ser casada e ter um filho. E não queria perder o filho. Eu descobri, entretanto, quando fui ver a bibliografia e a obra dele, que este Quincas Borbas, que aparece aqui no livro, que tem aquela teoria, não sei se pode dizer uma teoria de filosofia.
uma filosofia. É um personagem do outro livro, então fica com muita Sim. curiosidade de ler o outro. Também eu, pronto, agora Sim. deve ser o próximo. Acho que toda a gente. Fazemos um grupo agora qualquer dia para Qualquer dia ler fazemos Quincas um grupo Borbas. com o Quincas Borbas, exatamente. Depois, num plano assim mais formal, achei a construção do livro fantástica, porque faz lembrar um bocadinho do Almeida Garrett, naquela conversa com Almeida Garrett nas Viagens na Minha Terra. Sim. Naquela conversa constante. Eu tenho que reler, qualquer dia tenho que pegar nessa outra vez. Eu também. Porque eu li na, escola. Pois, Sim, li na escola e aquilo secundária. na escola tem sempre um saborzinho acre, porque é obrigatório e a gente não tem maturidade para... Nós estamos tão maturos, porque eu lembro quando nós lemos aquilo, nós achávamos mais graça à história da Joaninha. Sim. E eu tenho a impressão que nós, quando lermos agora, vamos achar mais graça, entre aspas, à parte do narrador, da viagem. Sim. E então eu gostei muito dessa construção. Gosto muito daquelas conversas sempre com o leitor. Sim. Gosto muito, penso que foi a citação que tu até disseste quando fizeste o desafio, que é o problema deste livro é o leitor. Sim. Ele espicaça mesmo o leitor e manda indiretas, digamos assim, enquanto vai escrevendo. Ana, deixa só, vamos deixar o Rui falar qualquer coisa também. Podem deixar um bocadinho. Eu estou a gostar muito de resolver. Não, eu pensava que era assim cada pessoa dizia. Não, a gente vai dizer. Pronto. Vamos deixá-lo falar um bocadinho, senão as pessoas pensam que ele é mudo ou coisa assim. Desculpa. Não, eu gosto muito de vos ouvir. Não, eu sei que sim. Eu sei que sim. Não. Não, estamos aqui à vontade. Rui, diz lá um bocadinho, continua. Eu também gostei muito. Aliás, foste tu que me sugeriste o livro há mais ou menos um ano. Portanto, isto para falar também um bocadinho do planeamento das leituras, não é? Portanto, já tinha aqui o livro há um ano e que supostamente íamos ler e depois só conseguimos agora, mas acho que foi em boa hora, porque de facto o livro é fenomenal. Eu acho que cheguei a comentar no grupo que quando há assim um certo humor, um sarcasmo, uma ironia, eu normalmente não gosto muito, então entrei assim um bocadinho a medo. Mas de facto esta personagem é fantástica, não é? A capacidade que ele tem de ser cómico, não é? E de fazer alguma crítica também política e social, não é? que acho que também está bem vincada. E acho que o livro de facto é genial e acho que merece ser lido por toda a gente, de facto. Eu também acho eu acho que há aqui um tom que eu gosto muito, que é o tom de falhar na vida, não é? Aquela melancolia. A pessoa tinha tudo, aparentemente, para ser bem-sucedido, não é? O pai querer sempre ali que o filho chegasse a ministro, que fizesse coisas importantes. Deixa-me só ler aqui uma coisa. O último parágrafo do último capítulo, eu vou ler, porque é engraçado. É ele a dizer o resumo da vida dele. E este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, é verdade, ainda ficou o emplasto e morreu por causa do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube uma boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fim. Foi assim que terminou o livro. Ele muito negativo, não é? Mas eu até achei que a vida dele foi preenchida. Eu acho negativo, sim, um pouco melancólico, ou um pouco, no fundo até correu bem, porque eu não passei a ninguém a miséria de estar vivo, não é? Sim. Achei bastante... A questão é sempre a expectativa, não é? Aquilo que
que as pessoas pensam que são capazes de fazer ou que vão fazer ou que nasceram para fazer, não é? E nesse aspecto ele falhou em toda a linha, como conclui, não é? Pois foi, o pai dele morreu porque ele não foi para ministro. Exatamente. O pai dele morreu. Não foi para ministro e foi não entrou renegado. Na política. Sim. Sim, não o aceitaram naquela união, não é? que estava prevista, não é? Foi preterido, um Brás Cubas, não é? Ser preterido por outro pretendente, não é? E, portanto, até esse episódio acho que está fenomenal, não é? Porque depois as coisas rodam, não é? E voltam novamente a haver aqui um romance engraçado. Mas eu estava a falar nesta questão do falhanço da vida e fazia a ponte com os Maias do Eça de Queiroz, que é precisamente... Tu faz notícias da Cristina, desculpa interromper. Força. Okay. Vou estar aqui a olhar para o telefone e mal criado. E que também é o falhanço da vida, não é? Falhamos a vida, não é? Os personagens, o Ega e o Carlos da Maia, e eu achei até porque são mais ou menos contemporâneos, não é? Sim. E portanto achei que era uma ponte interessante entre os dois, e já falaste aqui também do Eça de Queiroz nos nomes Exatamente, os nomes verdadeiros. Verdadeiros, não é? Portanto, parece que há de facto aqui uns pontos de contacto muito... E o que é que acharam da escrita? Não tem nada assim de abrasileirado. Não. Parece eu já não sei se foi a Cristina ou a Isabel que referiram precisamente isso. Parece que estamos a ler um livro atual, contemporâneo. Eu quando li uma biografiazinha dele, diz que a mulher dele, a Dona Carolina Augusta Xavier de Novaes, que eu gosto muito do nome dela, era muito, muito culta. E então, quando se casou com ele, introduziu-lhe muitos autores portugueses. Talvez por isso. Sim, e corrigia-lhe os textos. Então, se calhar é por isso. Mas eu penso também que as variantes portuguesa e brasileira, à medida que o tempo passa, naquela vão época, avançando cada vez mais. Portanto, quando naquela época eram mais juntas, mais parecidas somos. E a língua escrita é sempre menos permeável à mudança do que o oral. Então, mesmo hoje em dia, quando se lê textos, por exemplo, académicos escritos por brasileiros, só algumas palavras são diferentes, a oposição dos pronomes, mas não é a diferença tão grande como nós estamos habituados quando ouvimos pessoas brasileiras a falar. Sim. Mas eu aqui não senti muita diferença do que seria o nosso... Aqui não senti nada mesmo. A não ser algumas coisinhas, alguns nomes, nhó-lolo. Algumas palavras são nomes que ele dava, aqueles nomes, aquela conversa com açúcar. Sim. Mas foi muito interessante. Acho que há um episódio que eu gosto muito e que acho que ilustra bem a personalidade desta personagem, que é muito engraçado, que é aquela altura em que ele está em Portugal, né? Porque ele veio estudar para Portugal. Né? Veio estudar, foi recambiado para Portugal. Porque ele lá está, ele não decidia nada da cabeça dele, não é? A história dele mas ele estava sempre a levar a família à falência. Por causa da prostituta. Por causa da Marcela. Sim. Ele tinha a prostituta, ele diz que o humor à Marcela durou 15 meses e 11 contos de reis. Exatamente. E o pai mandou-o embora. É tão típico dos livros do realismo, estas paixões pelas prostitutas, é tão sim. Desta época, não é? Claro, tão desta típico. época também, claro. Não. Ele então vem estudar, não é? E depois tem um episódio a caminho de Lisboa com a montada dele, não é? E quase morre, e há um sujeito que o salva, não é? E então ele, inicialmente, porque a vida dele não tem preço, portanto está disposto a dar ali uma moeda de ouro, não é? Uma pequena fortuna. Mas depois passa o tempo. Num raciocínio brilhante, não é? Chega à conclusão que cada vez vai baixando mais o valor e dá-lhe uma simples esmola, uma coisa absurda, não é? Sim. E acho que isso conta muito da personagem, não é? E deste troca-tintas, porque ele acaba por ser um pau-mandado, não é? Ou das mulheres, ou dos pais. Aquela história do emplastre também, que ele queria
descobrir, fazer um emplastro, um médico, uma coisa de farmácia para serem vendido, mas não era para curar as pessoas, é porque ele gostava de ver o nome dele e a cara dele no póster. Exatamente. Só aí, isso é logo no início, dá logo uma imagem, uma caricatura, que uma tipo imagem de da pessoa personagem, é. exatamente. E também o facto de só estarem 11 pessoas no velório, não é? Uma pessoa fantástica, muito importante, 11 pessoas, quer dizer. Pois, é assim. Também dá logo a sensação de que Já parecia um velório do Covid. Sim, dá a sensação que Sim, é isso. não era tão fantástico, não é? E de amores. O que é que vocês acham dos amores dele? Opa, aquela história com a rapariga coxa, já não me lembro o nome. Eugénia? Eugénia. Já não me lembro também do nome. Eugénia. É que ele faz tantas coisas mas vamos para começar a irritar. dizer. Primeiro o amor, a prostituta, a A Marcela. prostituta que levava o dinheiro todo. Que levava as joias, que talvez para aí era Fazia grandes fitas e não sei o quê. Mas é engraçado que ele depois, quando nos está a descrever, já está-nos a dizer que ele naquela altura, claro, não se sentia enganado, nem nada disso, ele fazia tudo pela sua Marcela. Mas quando nos está a contar, já está a contar que ela tinha outros. Do que sim. Exatamente, e que ela gostava era do dinheiro e mais não sei o quê. Foi a coitada, sim. Tanto que ele, quando a encontra depois, anos depois, não se coíbe de fazer a pior descrição possível da coitada da mulher. Exatamente. Sim. Pois é. Mas ela tem uma orivesaria. Mas ela está feia e não sei o quê, não é? Coitada, então também é da vida dela, a idade e a vida que leva fica desgastada, coitada. Muito, mas ele descreve de uma forma terrível. A mulher está uma múmia, não é? Sim, aquilo já tinha chegado à conclusão que se calhar os 11 contos de reis tinham-lhe custado a sair. Foram caros. Depois aquela coitada da coxa, deu pena, não é? Deu pena, apesar dele próprio dizer que tinha pena, não é? Como é que Deus faz uma rapariga tão bonita e coxa de nascença? Opa, não coisa. E isto, se fosse um livro hoje, o autor era massacrado. Era massacrado. Ele diz muita coisa neste livro, muita coisa politicamente incorreta. Olha, eram as feministas. Sim. Eram as teorias críticas com o racismo. Sim. Era o pós-colonialismo. Este livro era arrasado se fosse hoje em dia. E não sei se algumas pessoas ainda não o arrasarão. Pois, ou queimam, ou coisa assim. Aliás, ele tem lá uma passagem de uma borboleta, não é? Que é negra, não é? E que ele conta ali uma história, pronto, se ela fosse azul, não é? Que iria para uma coleção, não é? E como é negra, matou-a, não é? Pronto, exatamente. E portanto, acho que esse episódio seria duramente criticado. Outro episódio também que me chocou muito foi quando ele reencontra o antigo escravo. Sim. Tem um escravo. Que tem um escravo. Exatamente. E faz a vida negra. Faz a vida negra, também não se pode dizer faz a vida negra. Pois, mas pronto. É muito mau. É muito mau para o escravo. Mas é engraçado que quando ele chama a atenção, ele ainda tem, mesmo tendo sido maltratado quando ele era novo, ele ainda tem aquela veneração ao patrão ou ao dono, sim. a maneira como ele falava, e pronto, e o próprio Machado de Assis é negro, ele é mulato, é mestiço, filho de uma portuguesa branca, e o pai era descendente de escravos que tinham sido alforriados, por isso ele tem muito esta presença e pronto. Talvez não ficasse tão mal, porque ele acabava por ser negro e dizer mal dos negros ou dos escravos, não ficasse assim tão mal para a sociedade, digamos assim. Mas acho que nessa altura não havia... Naquela altura não havia a consciência coletiva que há hoje. Sim. Então, e depois da Dona Eugénia, a Eugénia foi só uma coisa, veio a Virgília, estava ele a ler o Virgílio,
e todos os outros autores gregos. Muitas citações não, mas Sim. muitas menções a obras e... A livros, sim, sim, a obras de literatura clássica também. Sim. Sim. E então veio a Virgília, que estava tudo muito bem encaminhado, e depois ela decide casar com outro, com o Lobo Neves. Mas depois, e aí, fez-me lembrar, mas este é mais antigo. O Amor em Tempos de Cólera fez-me lembrar isso também. É um amor em que eles vão viver depois. E depois ainda teve aquela rapariguita, outra rapariguita, coitada, foi os 4 amores da vida dele, que morreu com febre amarela. Estamos despachados. A outra também, pronto, já foi. Não é? Coitadita. E depois aquilo chegou ali a uma altura dele que me deu um bocado de pena, que as personagens começaram a morrer e pronto, ele não era assim tão velho. E até o Quincas, o amigo de infância dele, Quincas Borba, começou a ficar com coisas de demência, coitado. A morte da mãe dele foi um bocadinho... Sim. Aquele capítulo da morte da mãe dele é... Sim. Foi sentida. Sempre é a mãe. Porque ele relaciona-se pela primeira vez com a morte de uma pessoa próxima, com a morte de uma pessoa querida, não é? Sim, com o apagar da vida na pessoa. Que ele ainda por cima era uma pessoa que ele não compreendia porque é que estava a morrer, porque é uma pessoa que fez sempre bem a toda a gente. Uma pessoa querida por todos. Ele não compreende porque é que esta pessoa vai... Ainda era inocente, é como a outra, também era tão bonita, porque é que Deus a fez coxa. Não era... É aquelas coisas da natureza que Deus não explica, mas e que se aceita, ou que se deve de aceitar. Mais coisas. Este é daqueles livros que tem tantas camadas, não é? E tanta crítica social, muitas coisas tem muita coisa. Tem personagens muito giras secundárias. Olha, aquela senhora, a dona da casa. A dona da casa é tão gira. Que eles, coitado, de início não estava assim muito à vontade, mas depois começou a ver que aquilo era bom para ela. É uma espécie de alcoviteira quase, não é? Sim, exatamente. Era a ama dela que pronto, guardou o lar e depois ele ajudou-a. Tem uma vida desgraçada, não é? Pois, completamente desgraçada. Nasceu para sofrer, não é? Sim, depois também havia o pai da pretendente que morre com febre amarela também, que adorava as lutas de galos, não é? Sim. Já não. E que para na rua para assistir e ela ficou super envergonhada com o pai, porque... Muito típico também. Exatamente, portanto criou... E tinha a irmã e o cunhado também. E o cunhado. Também. O cunhado que era traficante, fez fortuna, não é? No tráfico de escravos. Pois, exatamente. E só queria saber era do dinheirinho. Eu gostei muito daquela parte do episódio da partilha dos bens. Sim. Aquilo, cada um queria tudo. É que eu acabei de ler um livro sobre partilha de bens e estou que não posso. Ok. Não, mas foi muito giro. Gostei muito de... Não sei se há alguma adaptação para cinema ou para série. Talvez alguma novela brasileira, não? É possível. Porque eu vi algumas capas de livros que são uma fotografia. Em vez de ter então se calhar há alguma... Portanto, deve ter, não me parece que tenham posto para a capa do livro, deve ter sido tirada de um filme ou assim. Ok, porque eu achei a história muito gira e tem aquela crítica social também que o Jorge Amado tem nas telenovelas, e apesar de ser outra época, e toda a parte cómica, sim. criticando, rindo ou criticando, mostrando os defeitos, fica sempre mais engraçado de ler. E o que eu achei é que, de início, ao ler sobre o autor,
davam-lhe, e eu pensei, bem, isto se calhar, a primeira vez que li, bem, isto se calhar vai ser uma estupada, pensei que fosse até mais pesado, ou como essa é mais maçudo, mas não, isto lê-se tão bem, Sim, sim. Eu tinha essa ideia do livro, sabes? Ser mais maçudo. Até porque é um dos livros que é como será os maias para os nossos alunos. Sim, sim. Então, eles quando fazem o vestibular ou não sei o que no Brasil, sim. é uma das leituras. Mas isto é muito mais... As pessoas têm muito medo de ler isso, mas este lê-se muito melhor, mesmo em termos de vocabulário, os capítulos são curtinhos. Sim. Até para um público mais jovem, este é muito mais fácil de agradar. Sim, eu também acho que sim, e é mais fácil só ter sido... Ele foi publicado em folhetins, num jornal, durante uns meses, e depois é que foi reunido para livro. Mas toda esta divisão e os pequenos capítulos facilita muito a leitura. Sim. E é sempre, o ponto de vista, desculpa interromper, a perspectiva é sempre a perspectiva dele. Sim. Por isso não há grande diversão no... Sim, é ele que está a contar, sem agora intervenção. Vamos à história daquela pessoa, agora vamos à história daquela, agora este cruza-se com aquela, é sempre ele a contar. Mas é engraçado que nós ficamos a conhecer o fim quase das personagens todas. Porque ele acaba... Todos acabamos na mesma. Sim, todos acabamos na mesma, é verdade. Mas, por exemplo, a Eugénia, a coxa, que ele vai encontrar num cortiço, a outra, a Marcela também, que acaba por morrer também, e na presença dele também. E gostei muito também da descrição da morte dele, que acabou a eterna namorada dele, a amante, não é? Que depois acaba por ser a amante. O filho. A Virgília levou o filho que ele detestava, que era o filho do outro, mas lá iam os dois e pronto, e eram os dois. Ela devota a ele até ao fim. Até ao fim, sim senhora, eu achei isso engraçado. Tem mesmo aquelas coisas brasileiras, a gente estamos tão impregnados daquelas telenovelas de época que isto passa e é tão... achei tão engraçado. Eu não sei como são as telenovelas hoje em dia em Portugal, mas a minha geração e a do José, nós crescemos a ver aquelas telenovelas baseadas em romances. Sim. Agora já não há muita coisa de época. Então, eu nunca via a Escrava Isaura, porque eu era muito nova, mas lembro-me de ver a minha avó ver. Mas lembro-me de ver as coisas do Jorge Amado. Sim, havia uma série que era Um Certo Capitão Rodrigo. Não sei. Havia muitas coisas de época. Sim. Com a história do Brasil, que eram muito bem feitas. E eu gostava muito de ver muitas séries, também havia séries brasileiras. Sim, era... Pronto, ainda não havia muita ficção portuguesa e havia muita coisa que vinha do Brasil. Depois começaram as telenovelas portuguesas e aquilo descambou completamente. Mas na minha geração, e talvez e da José, sim, as nossas famílias sentavam-se depois de jantar a ver um episódio de uma telenovela por noite. Sim, claro. Eu também sou desse tempo, eu não sou assim tão jovem. Não és nada. E não havia mais nada. E tínhamos que ver naquele dia, àquela hora. Não conseguíamos andar para trás para ver o episódio, ou repetir, ou qualquer coisa assim. Mas as coisas tinham mais impacto, e tanto tinham mais impacto, que nós ainda hoje nos lembramos. Claro, e nós hoje em dia já não sabemos os livros que lemos o mês passado, já não nos lembramos. Pois é muita coisa. É tanta coisa hoje em dia. Eu há dias estava a ler, eu acho que foi a Gabriela, que eles estavam a dizer, quando foi o último episódio da Gabriela, a Assembleia Geral fechou para irem ver o último episódio, mais cedo para irem ver o último. Os pais não ver a Gabriela. Não, pois, era um bocadinho, isso lá, os meus não tinham coisa. Eu também não percebia, acho que não percebia assim. Mas pronto, mas achei engraçado. Tu és um bocadinho mais velho que eu, os meus pais achavam que eu não... E tu és uma menina, não te esqueças. Pois, exatamente.
E a minha casa era tão pequenina, que se eu não pudesse ver, ninguém mais via. Olá! Então, Entretanto, eu olho para o telefone a dizer assim, deve estar muito mal em Marinhais, não olha para o computador. Por acaso está muito mal, está muito vento e muita chuva. E eu até estava a pensar, espero que não fique sem luz ou coisa assim. Mas entretanto, eu tinha... Está preocupado com o tempo. Depois eu tinha aberto a coisa, mas não estava a ver ninguém entrar, até que entrou a Cristina. E o Rui, onde é que ele anda? Eu só venho ouvir-vos. Porquê? Não lestes o livro? Li. Aliás, foi claro. Releitura. Já foi releitura. Boa. Porque eu já tinha lido em 2014, penso eu. Ele já está. Tu já leste o outro, Cristina? O do... o Dom Casmurro. Não li o Dom Casmurro nem o Quincas Borba. O Quincas Borba. Eu quero ler o Quincas Borba. Eu quero ler o Quincas Borba. Nós agora queremos ler, daqui a um tempinho, vamos ler o Quincas Borba, depois se quiser juntas-te a nós. Como nós já falámos, nós já estamos aqui há 1 hora e nós já estávamos a falar nas telenovelas e nessas coisas todas. Porque, entretanto, aquilo tem um ar de telenovelesco e nós, aquelas novelas do Jorge Amado e essas coisas puxam um bocadinho também. Diz-nos lá então, o que é que tu achaste? Foi engraçado que, sendo uma releitura, como é que foi? Sim, foi uma releitura. Eu já não tinha, quando eu parti para esta releitura, não tinha muita memória. Eu lembro-me que tinha gostado, que tinha achado divertido, um livro bem disposto e divertido, mas não tinha memória. E foi interessante, porque assim que eu ia lendo, eu já me lembrava da vantagem das releituras e, portanto, comecei a reparar em alguns pontos. Mais uma vez, provavelmente já falaram de tudo isto, não vou dar novidade nenhuma, sim, desculpem, mas não consegui. Não interessa, mas não consegui chegar. Queremos ouvir a tua opinião. Mas o sentido do humor, mais uma vez, o sentido do humor e a crítica, o sarcasmo, porque depois está pejado de, ou se calhar depende também dos olhos do leitor, mas está pejado de crítica à sociedade, não? E ao mesmo tempo pareceu-me que era, se calhar sou eu, nunca li muitos autores da época e muito menos de autores brasileiros, que é absoluto inovador, faz uma coisa completamente diferente daquilo. Eu pensei que era o meu, por isso é que pôs o meu no Eu e o José na boa, é só com cães e gatos. Não, os meus cães não falam assim. Ela gosta sempre de participar, já no outro vídeo que fizemos, ela de vez em quando fazia uma pergunta. Oh mãe, o que é isto? Mas era isso que eu estava... Está bem, querida. Vai, Pedro Santos, vai. Um bocadinho. Desculpem. Vamos. Estamos muito... Tens sempre uma partner. Eu tenho sempre. Estava aqui no impaciente. Mas estava a dizer, eu não tenho conhecimento de muitos autores brasileiros mas pareceu-me muito inovador na forma também como organiza o próprio texto. Nós temos capítulos que não têm nada, não é? Eu acho que é só pontinhos. Exatamente, mas isso é brincar com o leitor. Eu gosto daquelas partes. O leitor deve estar a pensar... Sim, e este capítulo já é grande, mas não se preocupe que é o último. Este último capítulo foi muito mau. Vamos continuar, exatamente. Lembram-se do que eu disse no capítulo 73? Sim. Como se nós tivéssemos na memória. Mas eu depois vou lá ver o que é que ele disse. Pois, claro. Mas fiquei com muita vontade de ler o Quincas Borba, porque me parece uma personagem
fantástica. Eu também quero ler. Depois organizo Vamos, qualquer coisa para o José ler. depois organiza. Para lermos. Parece-me excelente. Para enchermos as agendas da Mafalda de planos Ai, meu Deus. e leituras. E tenho que encomendar. Eu não também não tenho a minha tenho. para 2022. Eu também não tenho. Pode ser que... O que Eu eu tenho, não. Eu tenho essa também, mas a que eu tenho não tem ano. Não, a minha também não. Eu estive a preencher. E então eu posso ir preenchendo. Conforme. Não, olha, eu tenho um livrinho. É do Hogwarts Express. Do Harry Potter. Tem todas as minhas leituras desde que eu comecei o coisa, mas já só tenho para aí mais meia dúzia de páginas. Mas tenho as minhas leituras desde que comecei o canal. Eu tenho uma igualzinha à da Cristina. Os meus apontamentos para me lembrar das coisas. E eu uso também o Goodreads para me lembrar dos livros que eu leio. Sim, senão, sim. Portanto, já estou de cabeça perdida. Claro. Eu lembrei-me que este foi uma releitura, tive que ir ao Goodreads, porque estava lá inserido. Eu só tenho desde 2013, portanto, antes disso... Eu tenho há 2 ou 3 anos. Eu tenho 2009, acho eu. Também A minha é recente, 2020. Mas é útil, porque a minha memória é terrível. Eu estava a dizer a eles que eu às vezes já não me lembro do livro que li o mês passado. E às vezes, aqueles Pois autores depende. que eu acho que já li, aqueles que eu ouço o nome e digo assim, eu de certeza que já li. Sim. Me parece impossível às vezes não ter passado. E depois não. Mas eu tenho boa memória. Eu tenho boa memória, mesmo em filmes. Cá em casa, quem vê filmes é capaz de ver 3 ou 4 vezes e se eu digo o fim fica todo chateado. Mas para mim basta-me uma vez. À segunda vez já começo a saber os diálogos de cor. E à terceira vez então já vou antecipando as cenas e já vou falando à mesma mas sabes porquê? Eu penso que é porque nós não vemos tantos filmes como lemos livros. Sim, e também os livros às vezes a imagem é mais fácil de marcar. Mas há aí filmes que eu sei os diálogos com coisas. Olha, os Aliens eu sei os diálogos. Mas com a pronúncia e tudo. Eu faço exatamente igual. Eu para o ano quero ler menos. Queres ler menos? Está bem. Pronto, ok. A gente vai acreditar. Mas com uma intenção. Não se sentem o mesmo que eu, que nós estamos sempre... Não. E depois queremos ler tudo e participar em tudo e... Sabes aquela palavra inglesa overwhelming? Às vezes sinto-me assim. Eu também. Que, não se dá, não conseguimos ir a todos. E às vezes, quando eu dou por mim, estou a ler 3 ou 4 livros que não tinha pensado ler, e os livros que eu quero ler estão todos ali na estante à minha espera. Não pode ser porque depois qualquer dia dá meio um piripaque e depois não li o que quero ler. Eu disse há bocado ao Paulo, para o ano isto muda. Para o ano... Pois é, o Paulo também, cada vez se lembra de um projeto ou uma coisa assim. Mas o Paulo participa em tudo, é pior que eu. Sim, não percebo porque é que ele não faz mais nada, de certeza. Eu já endoideço. E depois pensei assim, é que eu em dezembro tenho já o Pêndulo de Foucault. Epá, o Pêndulo de Foucault... Sim, bastava. Né? Bastava, não. Vem o Barradas com o Sebald, vou ler o Austerlitz. Pois. E vem o Paulo com o outro que ganhou o Booker. Sim, com o Sugar Bane. Pois, é isso, é assim. Pois, vamos ver. Imaginem o meu dezembro, eu vou começar a ler dezembro em novembro. Porque, pois, mas eu já tenho tanta coisa para ler em novembro, que vamos ver. Eu já comecei o Alec. Pois, já sei. Ele a dizer que só ia começar dia 15. Nem pensar. Não aguento. Não pode ser. Não, eu não aguento e não pode ser. Mas é dia 15, como tenho várias coisas, eu vou dividindo aquilo por semanas. Vai sendo em rações. Nós parece que isto é o nosso trabalho. Pois, com listas, dia 15 começa este.
Bem, meninos, Parece que não lemos por gosto, não é? Parece que lemos por obrigação. Eu quero parar este leituras à doida. Ainda tenho o João Reis a metade, não é? O outro pois, grupo. exatamente. Não, isso é demasiados grupos. É demasiados É. grupos e demasiados projetos. Vamos se calhar terminar. Desculpa lá, Tá. Cristina, que chegaste há pouco tempo. Mas é verdade. Vamos Obrigada. só terminar com um coisinho final e digam-me o que é que estão a ler, que é para a gente ficarmos a saber o que é que estão a ler. Podes começar tu, Cristina. Eu estou a ler o The Turn of the Screw, do Henry James, em português. Estamos em outubro, não é? É outubro Sim. ainda. Eu já estou. E bem como eu. Eu também estou a ler esse. Eu não estou a ler esse. Li o ano passado. Pois eu sei. Estou a ler esse. É tão bom esse. Ver se acabo. Não consigo ler à noite. O livro. Okay. Eu nunca consegui ver esse filme. Tenho medo. Eu comecei a ler à noite as primeiras páginas e de repente deixei de conseguir ler à noite. Portanto, tenho que o deixar para terminar amanhã durante o dia. Porque é um ambiente. É o ambiente. É um ambiente. Eu gosto daquele ambiente. Aquilo não tem. Mas deixa-me ansiosa. Pronto. Esse livro assusta-me, porque eu não sei até que ponto é ela, até que ponto é aquilo que ela até que ponto é que ela vê mesmo. Não contes mais. Eu ainda vou no início. Bom, pronto. Ainda estou no início. Mas cedo-te a perceber. Sim. Não, ainda estou no início. Está ela a conhecer as crianças ainda. Eu estou a ler, por acaso, numa tradução brasileira. É bilingue, tem inglês e brasileiro. E a parte brasileira está a me irritar por causa dos pronomes. Eles põem os pronomes ao contrário, irrita-me um bocadinho. Mas pronto, para ser mais rápido, se for em inglês, ainda vou demorar mais tempo. E eu quero ver se acaba isto. E não é um inglês dos nossos dias, não é? Sim, apesar de não ser difícil, de vez em quando leio, vou um bocadinho atrás e quero ver como é que aquilo está escrito. Este livro foi o livro que eu escolhi para fazer o meu trabalho em literatura norte-americana. Que giro. Muito bem. E tu, Rui, o que é que estás a ler? Eu estou a ler Os 100 Anos de Solidão. É verdade, já do Gabriel Garcia. É verdade, já me esqueci. Já tinhas dito, vais para aí no ano que... O meio, mais ou menos. No ano 50. É aquela leitura em que eu estou, mas que ainda não comecei. Cristina, mas Cristina, tu és ainda mais viciada nas leituras. Meu Deus. Leitura do que eu. Não, mas esse até convém ler-se devagar. Devagar, sim, Olha, é muito denso. Esse livro, só para vos contar isto, espero que o tempo, eu não tenho aviso nenhum, mas espero que o tempo não acabe. Foi um livro que eu ri tanto com uma passagem, que ia-me dando uma coisinha. Eu estava a ler, deitado, ia-me dando uma coisinha, tive que me levantar e ir à rua, porque eu estava a ficar... porque quando me rio, tenho assim uns ataques de riso, não parece... As pessoas pensam que eu sou muito sério, mas eu, quando acho graça a uma coisa, é terrível. No cinema, então, é terrível. E muitas vezes eu não acho... Filmes cómicos, não acho piada nenhuma, mas depois há uma coisa qualquer que eu acho piada, bem, olha, choro, rio, e eu vou-vos dizer o que é. Há uma parte em que eles fazem um cinema, aparece um cinema, e depois vai toda a gente com a sua cadeirinha, cada um leva a sua cadeira para ver o filme. Depois, o autor principal, aquilo é uma coboiada, uma coisa assim, morre no final e eles vão para trás, para casa, tristíssimos, a chorar, como se fosse o ator morreu, a personagem morreu e mais não sei o quê. Na semana seguinte vem outro filme e por acaso é o mesmo personagem. Olha, sentem-se enganados, partem o cinema todo. Partem aquilo tudo. Mas olha, como aquilo está descrito, achei tanta piada, as pessoas quase que fizeram luto pelo homem que morreu no final do filme, quase que fizeram luto, e depois sentem-se enganados, então o gajo morreu a semana passada, já aqui está outra vez, olha, partem aquilo tudo.
Mas esse é o meu tipo de humor também, não é o tipo de humor da olha, pá, graçola. achei tanta graça, chorei a rir, tive para a rua um bocadinho, porque eu já estava... E eu engasgo, eu É. não parece gargalho, mas eu quando rio muito engasgo-me, fico a tossir, Meu não sei o que, Deus. o Marco tem que dar pancadas nas costas, ainda é pior. É assim. Então, Iana, o que é que tu estás a ler? Eu estou a acabar de ler um livro de um autor norueguês que é Tarjei Vesaas, que o Knausgård, aquele da... Santinho. que é o melhor livro norueguês alguma vez escrito. E é realmente espetacular o livro. Como é que se chama o livro em... O livro chama-se The Birds, não está traduzido em português. The Birds? Os pássaros? Os pássaros. Ah, ok. E é sobre um senhor que vive perto de um lago com a irmã e o senhor tem um problema mental. Ele comporta-se como uma criança, o homem tem 30 ou 40 anos, comporta-se como uma criança, é sempre visto da perspectiva dele. Ok. As coisas que ele diz, as coisas que ele faz, o contacto dele com a natureza. É lindíssimo, lindíssimo o livro, estou a gostar muito. E comecei a ler o Alec, porque eu tenho tanta coisa para ler que eu não posso começar, Pois, não posso esperar pelo princípio do mês. Sim. Não, eu também quero ver se começo a ler. E estou a gostar de ler o Alec, começa com a infância dele, não sei o que, estou a gostar. Okay. Eu vou ler com o Paulo e comigo. Com os meus companheiros velhotes. O Alec é a continuação do Maurice, do A.M. Forster, mas foi agora escrito por um autor contemporâneo, pegou na história e escreveu a continuação. E eu espero que seja melhor, porque eu li aqui, o ano passado, eu li um livro que se chama Mrs. The Winter. Sim, eu lembro-me de tu dizer isso. E foi uma estupadona terrível, e então eu estou à espera que este corra substancialmente melhor, não é? Vamos ver o que é que será. Bem, meninos, obrigado por terem participado. Gostei muito da vossa companhia. Obrigada. Isto é sempre com livros bons e com algumas conversas pelo meio, as leituras são sempre melhores. Por isso, olha, beijinhos e abraços e ficamos por aqui. Adeusinho. Até à próxima, meus queridos. Até à próxima. Adeus.